Olá, amigos e amigas. Eu sou Luciana Costa e hoje Maria Esteves e eu vamos responder a mais uma pergunta. Mas antes vamos nos preparar espiritualmente. Aos mestres de luz, grande força geradora do universo, agradecemos ao Mestre Jesus e a todos os seres de luz a oportunidade de, neste momento, elevarmos o pensamento às dimensões superiores da espiritualidade e, conectados aos amigos astrais, sermos um polo de atração das forças do bem, com o objetivo de envolver em vibrações de amor e luz todos os nossos irmãos em essência, como parte da fonte criadora. Buscamos alento nas energias provenientes das esferas superiores, a fim de continuarmos com valor e coragem no caminho do bem e de regresso ao seio da inteligência universal. Ao nosso Antônio Vieira. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Ao nosso José do Patrocínio. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Bom, vamos à pergunta. Maria, quer falar alguma Sim. coisa? Não, pode mandar a pergunta. Só que Então, sejam bem-vindos todos que estão nos assistindo. Bom, então vamos lá. No ano de 2022, conversei com o presidente de uma casa espiritualista. Perguntei a ele e disse que já faz algum tempo que ouço muitas crianças conversando e perguntei se isso era normal. O presidente me perguntou se eu estava grávida e respondi que não. Se trabalhei com crianças no dia a dia, respondi que não. O presidente indicou que eu poderia fazer algo com as crianças no futuro. Não me importo de ouvir muitas crianças. Só me pergunto por que atraio crianças desencarnadas e se é normal que as crianças que ouço não queiram me largar. Finalmente, é melhor que as crianças voltem às suas próprias aulas espirituais. Vocês têm experiência com isso? Observação: eu não tenho filhos. Existem colônias espirituais especializadas em criança
espíritos que desencarnam ainda criança. E lá elas são tratadas até adquirirem a maturidade para se entenderem como espírito e poder prosseguir na sua senda do progresso espiritual. A amiga deve, a mediunidade dela, ser ligada a essas colônias. Então, ela escuta as crianças, ela atrai as crianças que desencarnam ainda prematuramente no mundo Terra. E o papel dela deve ser encaminhar essas crianças às colônias de adaptação. É um trabalho muito bonito, inclusive, e que de grande valor, porque quando o espírito desencarna, o espírito não tem idade. Mas, quando ele desencarna ainda em criança, ele ainda não está desenvolvido a sua estrutura mental e espiritual. É preciso que desenvolva. Com o tempo vai desenvolvendo, mas isso encarnado. Agora, quando ele desencarna prematuramente, ele vai desenvolver isso lá nessas colônias, para se entenderem como espírito. Então, há um trabalho como se fosse uma escola, e eles vão crescendo a sua condição fluídica até chegarem à fase adulta e se entenderem como espírito, e que aí eles continuam no progresso deles. Eles são encaminhados para o mundo deles. Mas antes tem que passar por essa colônia, que é uma colônia especializada, onde existem médicos, psicólogos, tudo que é necessário para o desenvolvimento da criança, eles fazem lá nessa colônia. Você deve participar desses trabalhos, embora você não se lembre. Mas, quem sabe, um dia você se lembra, assim como agora, você escuta as vozes dela. Então, a mediunidade, ela é desenvolvida também aos poucos. Então, uma hora você está escutando só o vozerio das crianças. Se você desenvolver a mediunidade nesse sentido, daqui a pouco você está indo lá na colônia e se lembrando e participando ativamente desse trabalho. Muito bem, Maria. Parabéns, muito bem. Maria falou uma grande verdade. Eu só tenho a acrescentar que eu acredito que a amiga, até mesmo antes de encarnar, já tinha uma ligação com essas colônias, essas dimensões espirituais especializadas em receber esses espíritos que desencarnam ainda na fase da infância e precisam passar por essa transição até atingirem uma maturidade fluídica de autoconhecimento para dar continuidade ao processo evolutivo, até mesmo encarnatório. Eu queria contar aqui para a amiga, a Maria já sabe disso que eu contei para ela, um cenário psíquico, né, podemos dizer assim, e uma experiência que eu tive com crianças desencarnadas. Quando foi no dia 27 de setembro, acho que é 27 de setembro, que é dia de São Cosme e Damião. É. Dia 27 de setembro, por volta de quase 2 horas da tarde, várias crianças começaram a me chamar no portão.
tia, tia, tia. Eu pensei assim, aconteceu alguma coisa, o pessoal está precisando de socorro. E aí, quando eu fui ver, eram mais de 30 crianças que estavam na minha calçada e as mães estavam até no meio-fio. E eu fiquei até assustada, porque eu não havia me ligado que era dia de São Cosme e Damião. Porque, tradicionalmente, a minha avó Bisa e a minha avó Maria, elas davam doces no dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, que é o dia, aqui no Brasil, pelo menos, é dia das crianças. Então, sempre deram doces por uma questão de tradição, não uma questão religiosa. E é uma festa isso, pelo menos aqui no Brasil, é uma festa. Essa coisa de dar doce, as crianças saem na rua com os pais e procurando doce. Então, eu sempre dou no dia 12 de outubro. Eu continuei essa tradição das minhas ancestrais. E aí, essas crianças chegaram no dia 27 de setembro desse ano, pedindo doce. Aí, quando eu abri o portão, vi todas aquelas crianças, vi as mães, e aí um deles falou assim: tia, a gente veio pegar doce. Aí eu disse assim: crianças, a tia não dá doce. Hoje a tia só dá doce no dia 12 de outubro, que é o dia das crianças. Aí eu lembro que umzinho botou a mão assim na cintura e falou: ô tia, por que você não dá doce hoje? Hoje que é dia de dar doce. Aí eu ri e disse assim: você sabe que eu não sei por que eu não dou doce hoje? Tia, tem que dar doce hoje. Hoje que é dia de dar doce para criança. Aí eu falei assim: olha, tudo bem, eu vou dar doce no dia 12, porque eu sempre dou doce no dia 12. Aí vocês vêm aqui. E, se eu não me engano, no dia 12, seria até uma quinta-feira. Que eu lembro até que a mãe de uma das crianças falou que seria numa quinta-feira. Aí eu falei: vocês podem vir aqui às 2 horas da tarde que eu vou dar doce para vocês. Ah, tá bom, tia. Aí tá. Quando elas. Eu achei aquilo muito engraçado, né? Até porque elas ficaram ali perguntando. E aí, quando as crianças foram se afastando, eu vi várias crianças desencarnadas, protegidas num cinturão de força, onde tinham vários amigos astrais vestidos de branco com essas crianças desencarnadas. As próprias crianças encarnadas também estavam protegidas e envolvidas nesse cinturão de força. Tinham, inclusive, guardiões em torno dessas crianças, tanto encarnadas quanto desencarnadas, inclusive protegendo as mães. Quando eu vi isso, um dos guardiões que trabalham, né, na minha base, estava ali. Ele se apresentou. Ele disse assim para mim: você sabe o que significa isso? Eu disse assim: acho que sei. Aí ele me perguntou assim: o quê? Eu disse assim: essas crianças desencarnadas que estão acompanhando as encarnadas e estão protegidas de uma certa forma não, totalmente, astralmente, elas estão em processo de transição. Aí ele falou assim: isso mesmo. Aí ele disse para mim assim: essas crianças
estão passando por um processo de transição, porque desencarnaram prematuramente pelas mais variadas formas. E para que haja uma transição mais rápida, é necessário haver esse contato com o plano físico. Porque seria natural se elas estivessem encarnadas, nessa idade, fazendo o que essas crianças encarnadas estão fazendo hoje. Então, para que haja uma transição mais rápida, há necessidade desse contato com o plano físico, para que haja esse desgaste, essa desenergização dessa parte da infância que elas experienciariam se estivessem encarnadas, e a transição ocorra de uma forma mais rápida. Então, vai chegar, ele me disse, vai chegar um momento em que elas não mais necessitarão do encarnado, né, de estarem aqui em determinadas situações para progredirem, né, evoluírem fluidicamente e até desenvolverem o corpo fluídico. Quando ele falou desenvolver o corpo fluídico, eu disse assim, desenvolver o corpo fluídico de que forma? O corpo fluídico vai se desenvolvendo como se eles estivessem encarnados, elas, crianças, estivessem encarnadas, na dimensão que elas estão agora em tratamento, elas vão crescendo. Esse corpo fluídico vai se desenvolvendo como se fosse o corpo físico. E aí eu achei muito interessante o que esse guardião me contou. E aí eu estava na calçada olhando as crianças passando, pegando doces, né, em outras casas, porque aqui o pessoal dá doce mesmo, é uma questão de tradição, né? Muita gente dá doce aqui no meu bairro, não por questão religiosa, por tradição mesmo, porque gosta mesmo é muito satisfatório ver as crianças, sabe, pegando doce, abrindo o saquinho na hora, te agradecendo. É muito satisfatório ver a felicidade delas. Então, Algumas dão até brinquedo. eu vi aquilo, eu fiquei ouvindo o que esse meu guardião amigo me passou enquanto elas pegavam doce em outras casas. Depois eu peguei, entrei, aí ele me intuiu, Luciana, vai para sua mesa, irradie, porque todos nós precisamos de radiação. É um trabalho que está apoiado astralmente, inclusive por espíritos superiores, mas, como você viu, irradia, faça a sua parte. Foi o que eu fiz. Entrei, fiz a minha parte. Então, eu estou contando isso porque, muitas vezes também, essas vozes que a amiga escuta não é necessariamente das crianças que estão ali à sua volta. Você também ouve essas vozes vindas da dimensão da colônia, da comunidade fluídica, que elas estão em tratamento. Tem essa questão também. Então, tem a questão de, por você ser um ponto de apoio, né, um ponto de apoio, ter uma ligação com esse tipo de trabalho, ser um ponto de apoio encarnado, você acaba sendo um meio para que essas crianças, que às vezes eles pegam, essas crianças não, esses espíritos desencarnados na fase da infância, eles envolvem essas crianças, trazem, no caso, para a amiga, que é um meio físico de transição. O que a amiga tem que fazer quando começar a escutar as vozes?
não sabe se está perto ali, ou se está escutando vozes das crianças nas colônias, o que tem que fazer? Irradiar. Não fica procurando saber aonde que elas estão, não. Irradie, irradie. Porque na hora que você irradiar, você vai estar ajudando, vai ser o ponto de apoio, vai abrir uma grande força espiritual que vai conseguir vir, se estiverem aqui, ajudar os amigos astrais a resgatar essas crianças, levarem todas elas para as dimensões espirituais que fazem jus. E se elas estiverem nas colônias, irradie também. Porque o espírito precisa de radiação. Todos nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados, nós precisamos de radiação. Então, essa convivência aí de espíritos encarnados com desencarnados é muito natural, é muito normal. Passa a não ser normal quando isso começa a atrapalhar a sua vida de alguma forma. E isso é muito importante. Quando isso começa a te atrapalhar, isso começa a te dar uma espécie assim de angústia, de sofrimento, você se sente muito mal, tem que analisar isso daí, porque pode ser também um jogo de espelho aí de espíritos obsessores se passando por determinadas situações que não são a realidade. Mas o seu caso é uma realidade. Você trabalha com esses espíritos que desencarnam nessa fase da infância. A minha avó Bisa dizia uma coisa. Eu tinha 7, 8, 9 anos. Ela desencarnou quando eu tinha 9 anos. Ela dizia uma coisa. E ela era médium, a minha avó Bisa. Minha filha, nós vivemos muito mais entre os desencarnados do que entre os encarnados. Isso é uma realidade. Mas a gente precisa muito, principalmente quem é médium e lida diretamente com os espíritos, sempre ter esclarecimento espiritual, sempre cumprir com nossos deveres espirituais, com nossos mestres, mentores, guias, amigos, guardiões, nossos amigos astrais, para que a gente não se auto-obsede, não se obsede, a gente não caia na armadilha do astral inferior. E uma coisa muito importante, estamos sempre aprendendo. Nunca sabemos de tudo. Cada dia da nossa vida, a gente sobe um degrau. Isso quando a gente se esforça de verdade. Quanto maior o grau de mediunidade, maior deve ser a disciplina e a responsabilidade. Isso é muito importante. Quer falar alguma coisa, Maria? Eu achei muito boa a sua explanação, muito clara, e eu só quero falar, parabenizar a amiga que fez a pergunta, porque acho que é uma missão muito bonita. É verdade. Bom, foi uma grande satisfação responder a sua pergunta. Espero que a gente tenha esclarecido a amiga. Maria, quer falar mais alguma coisa? Não, não, agora não. Qualquer dúvida, a gente está aqui.